A paz de Cristo, amém? A todo o povo da Assembleia de Deus, semeando o amor de Deus, né? Eu sou o presbítero Jorge Henrique, né? E agradeço a Deus por essa oportunidade de ministrar a palavra e pelo pastor Márcio, né? Pela confiança, né? E essa oportunidade de estar ministrando o ensino ao povo de Deus, amém? O tema da EBD, né? Do ensino, é a apostasia espiritual, né? Já foi ministrado o que é apostasia, a causa da apostasia, como começa a apostasia, os 3 tipos de apostasia e o que leva uma pessoa à apostasia. A nossa aula de hoje vai ser apostasia, um dos sinais, né, da vinda do Senhor. Mas antes de começar essa aula, né, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te bendizer e te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, e que possamos ser edificados através dessa aula, por louvor e para a glória do Teu nome. Amém? Bom, apostasia, um dos sinais, né, da volta de Cristo, né? De vários sinais que o próprio Senhor relata, especialmente em Mateus 23 e 24, né? Um dos sinais seria a apostasia, né? O que é apostasia? Apostasia é abandono de fé ou da posição original, né? Isso é apostasia, né? Eu abandonar a minha fé ou então a posição original, né? Abandono de fé. Né? E um texto que eu separei para a gente começar essa aula fica lá em Tessalonicenses, acompanha comigo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que diz assim, ó: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e seja revelado o filho da perdição, o filho, né, do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Tessalonicense que antes da vinda do Senhor viria uma apostasia, né? Porque o Senhor já tinha passado o tempo que o Senhor ainda não voltou, né? E a igreja estava preocupada com essa situação, né? E Paulo traz uma palavra de esperança, orienta a igreja nesse sentido, em Tessalônica, de que, né, que antes de vir a apostasia, né, ainda não viria a vinda do Senhor, né? Mostrando que um dos sinais da sua vinda seria, né, a apostasia, né? E o texto que nós temos como base é 1 Timóteo, capítulo 4, né? E eu vou estar lendo o verso 1, que diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então Paulo, ele alerta, né, o jovem Timóteo, pastor Timóteo, que era da igreja de Éfeso, que nos últimos dias, né, haveria uma apostasia, né, o abandono de fé de muitos que se converteram ao cristianismo e algum período da sua vida iria abandonar a fé, dando ouvido, né, espíritos enganadores e a doutrina, né, de demônio, né? E os últimos dias? Qual é essa referência dos últimos dias, né? Os últimos dias se refere desde a primeira vinda do Senhor até a tua segunda vinda, né? Ou seja, os últimos dias se inicia na primeira vinda do Senhor Jesus e termina até a sua segunda vinda, que é lá no final da grande tribulação, né? A segunda vinda do Senhor, ela é diferente do arrebatamento, né? O arrebatamento a qualquer momento, né? É algo inesperado, né? E pode ser a qualquer momento, né? A segunda vinda do Senhor, literalmente, quando ele vai vir na terra, vai batalhar com o anticristo, é só no final da grande tribulação. Então, os últimos dias, né? Desde a primeira vinda do Senhor até a sua volta no final da grande tribulação. E nesse período é que a Bíblia relata de uma apostasia muito grande, que muitos abandonariam a fé, né, para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que a gente mais vê, né, nesses últimos tempos, anos, espíritos enganadores e doutrina de demônios, né? Espírito fala acerca da mentira, né, e doutrina fala acerca do ensino. Ou seja, tanto a mentira como o ensino seriam sinais, né,
da apostasia, né, de uma maneira generalizada, né? Muitos se apostariam da fé, né? E esse versículo que Paulo cita em 1 Timóteo 4 é muito ligado a Mateus capítulo 24, quando o próprio Senhor Jesus disse que haveria falsos mestres, né, e falsos profetas, né? Tanto os falsos mestres, os falsos profetas, é o que Paulo menciona aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que é, né, espírito enganadores, né, e doutrina de demônio. Paulo fala de ensino errado e de mentiras que são faladas, que não vêm da parte de Deus, com o intuito de enganar o povo de Deus e de levar o povo de Deus à apostasia, né, o abandono da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo importante, irmãos, que devemos estar atento, né, o aumento da mentira e das falsas doutrinas, né? Infelizmente, nós vemos muitas igrejas que já usam doutrinas de demônio, usam doutrinas que não estão nem na Bíblia, né? E pegam, ensinam o povo, levam o povo a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? E muitos falsos profetas. A Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que haveria muitos anticristos, né, que falariam que era ele, mas no fundo são mentirosos, não são de verdade a pessoa do Senhor Jesus, são falsos. Então nós vemos que a Bíblia, ela nos alerta acerca da apostasia que viria, né, sobre todo o povo de Deus. Muitos iriam se apostatar da fé, né? É algo muito parecido que aconteceu no Antigo Testamento. Inúmeras vezes o povo de Israel, né, se apostatava da fé e se inclinava ao quê? Aos deuses pagãos, né? Aos deuses do Egito, aos deuses cananeus, aos deuses babilônicos, aos deuses filisteus. Então nós vemos que já no Antigo Testamento a apostasia ela já era notória, especialmente no meio do povo de Israel, que vira e mexe caía no período assim de apostasia, né? O livro de Juízes é o maior exemplo que a gente pode ter, irmão, que vira e mexe o povo se apostatava da fé, né? E ainda que veio a monarquia, né, que é o período dos reis, nós vemos o próprio Salomão, né, depois de ter recebido a sabedoria de Deus, de ser coroado rei de Israel, nós vemos que depois da sua velhice acabou caindo numa apostasia tão grande, né, sendo influenciado por suas mulheres pagãs e caído no pecado da idolatria, né? Aí nós vemos outros exemplos de reis pagãos, especialmente no Reino do Norte, quando o reino foi dividido, né, o Manassés, o rei Acabe, né, muitos reis pagãos do Reino do Norte, era apostasia total. No Reino do Sul, tinha alguns reis que eram tementes ao Senhor, como Ezequias, né, como Josias, né? Tem vários reis no Reino do Sul que foram fiéis, e por isso a apostasia até tardou chegar, mas chegou, infelizmente, ao Reino de Judá, e nós vemos o cativeiro babilônico, é o resultado final da apostasia, né? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o povo de Israel está apóstata, está tão afastado de Deus que nem consegue nem ouvir a mensagem do profeta Jeremias. E se a gente for lá para o livro de Ezequiel, o próprio profeta, numa revelação do próprio Deus, mostra, né, os homens, o sacerdote, o sumo sacerdote, dentro do próprio templo, inclinado e adorando ao Deus Sol. Vemos como Israel, né, o reino de Judá, estava apóstata, estava tão afastado de Deus que caiu nessa apostasia, né? Então nós vemos tanto no Antigo como no Novo que a apostasia é algo real, é algo verídico, e a Bíblia nos alerta, e é um dos sinais da volta do Senhor. Uma apostasia de tal maneira, tão grande, que ia acontecer nos últimos dias, que era um sinal da vinda do Senhor, né? E os apóstolos, eles alertaram sobre isso. Paulo alertou Timóteo. Paulo, em Gálatas, irmãos, ele alerta aos Gálatas que estavam começando a se apostatar da fé, regressando novamente ao conceito judaico, à cultura judaica, né, aos rituais de sacrifício. E Paulo, né, ele orienta a igreja: olha, vocês estão regredindo, vocês estão se apostatando. Estão se apostatando, né? Vamos ler lá em Gálatas. Se a gente pegar o texto lá em Gálatas, capítulo 1. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1. Ó. O capítulo não, primeiro, vamos aqui do capítulo 1, do 6 ao 8. Ó. Olha o que Paulo diz. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo
para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietais querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, Paulo estava falando que o povo de Gálatas estava regredindo ao conceito judaico, novamente, voltando aos rituais de sacrifício judaico, né? Era uma regressão da fé cristã e era um sinal de uma apostasia que a igreja de Gálatas estava sofrendo, porque alguns estavam pregando que era necessário ainda cumprir alguns rituais do Antigo Testamento, né, para que a pessoa seja salva, né? Então Paulo já em Gálatas, ele já alerta nesse sentido, né? O autor de Hebreus, ele também alerta nesse sentido. Vamos lá, Paulo, Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6, vamos estar lendo? Hebreus capítulo 6, do 4 ao 6 diz assim, ó: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o exponham à vergonha. Ou seja, o autor de Hebreus já alertava sobre isso, né, da apostasia de muitos, né, que se provaram do dom celestial, ou seja, sentiram a presença do Espírito Santo de Deus, né, sentiram a presença de Deus, né, na sua essência, né, habitando na vida dele, né, e de uma maneira assim começaram a regredir, recaíram de tal maneira, né, ficou quase irreversível, né, eles voltaram ao arrependimento, ou seja, a mente cauterizada de tal maneira que não conseguiram sequer, né, voltar ao arrependimento, né? Então a gente vai voltar lá para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3, ó, verso 2: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É o que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 6, irmão. A mente ficou tão cauterizada que a conversão ficou uma renovação, um arrependimento ficou praticamente irreversível. Falando de apostasia, que é um dos sinais da volta do Senhor Jesus, irmão. É um dos sinais da volta do Senhor Jesus. O apóstolo Judas também nos orienta a isso, né? Não é o Judas, irmão, que é aquele que foi enforcado, não. Esse Judas aqui é o Judas, o meio-irmão de Jesus, né? Ele também nos alerta e nos convida, né, a batalhar pela nossa fé, para a gente não cair em apostasia. Vamos lá, ler a carta de Judas? É lá no finalzinho, antes do Apocalipse, ó. Judas 1, o versículo 3, diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque já se introduziram alguns que antes estava escrito a este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador, e ao Senhor Jesus, o nosso Senhor. Então Judas também nos traz, né, esse alerta a gente a batalhar pela nossa fé, para que a gente não possa cair em apostasia, irmão. É um alerta, porque toda essa apostasia que está acontecendo no nosso meio é um dos sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É um dos sinais, e talvez o mais importante dos sinais, irmãos. O mais importante, porque a apostasia ela começa, né, com a mentira e com o falso ensinamento. É por isso que Paulo alerta a Timóteo: Timóteo, tem cuidado dessa doutrina, porque você fazendo isso salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Olha o conselho do apóstolo Paulo dando a Timóteo. Então, você, Timóteo,
tem cuidado da sã doutrina, porque fazendo isso, salvará a ti mesmo e aos que te ouvem. Então, nós vemos a importância, né, da gente ficar firme na palavra de Deus, né, da gente rejeitar a mentira, a falsa profecia, o ensino errado, para que a gente mesmo não venha cair em apostasia. Vamos estar lendo outros textos aqui? O próprio Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, vamos estar lendo? Vamos estar lendo aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Olha o que Paulo diz, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha Paulo de novo dizendo a Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconcessíveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. Mais uma vez Paulo falando aqui dos últimos dias, Paulo falando sobre a questão da apostasia, irmãos, que aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Paulo dizendo, esses falsos profetas, né, que ensinam mentiras, que são enganadores, blasfemos, ingratos, sem afeto natural, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, né? Pessoas que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas, para se promover, para ganhar dinheiro, mas na verdade são falsos profetas, falsos mestres, que quer levar somente você e a mim à apostasia. Então vamos ver outro texto aqui também, é o capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4 também, olha o que Paulo diz a partir do verso 3, ó. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sombrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelho, cumpre o teu ministério. É o Paulo mais uma vez alertando, irmão, sobre os últimos dias, irmão, que a apostasia viria de tal maneira, irmão, que alguns não queriam nem mais falar ou ouvir da sã doutrina, né? Faria ouvido de comichão e queria ouvir só coisa que lhe agrada, só coisa que lhe convém. É o que mais tem hoje, irmãos. É o que mais tem, infelizmente, no meio do povo de Deus. É um sinal de apostasia. Ouvir aquilo que só lhe agrada, o que convém, é um sinal de apostasia. E Paulo alerta a Timóteo sobre essas coisas, né? E mais uma vez, a apostasia é um dos sinais da volta do Senhor Jesus, irmãos. Esse sinal é a manifestação da volta do Senhor Jesus, né? Então devemos estar atento, devemos estar alerto para que a gente não possa cair na apostasia e se afastar do Senhor, né? Agora vamos para Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Né? Capítulo 3. Não, vamos estar lendo mais à frente. Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 8. Olha só. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro, o último, o que foi morto e reviveu. Sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para seres tentado, e sereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. O que estava acontecendo aqui? O Império Romano, que tinha como Deus, né, o Deus Supremo, o imperador César, estava querendo que os cristãos negassem a Jesus, ou seja, levar a uma apostasia, que é o abandono de fé, para adorar somente a César, né, que era o Deus Supremo do Império Romano, né? E aí ele começou uma perseguição, né, à igreja, a partir daqui, né, da igreja de Esmina. Ou seja, nós vemos que a igreja, né, ela está sendo obrigada a abandonar a fé, né, na pessoa do Senhor Jesus, né? O imperador, o Império Romano, querendo que negasse a pessoa de Cristo, ou seja, abandonar a fé na pessoa do Senhor, para seguir a apostasia e idolatrar o imperador César, né? E nos últimos dias não será diferente, irmãos. Com a manifestação do anticristo, é o que vai acontecer, irmãos. Negar a fé na pessoa do Senhor Jesus, né? E seguir, idolatrar o anticristo. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia sempre nos aponta para isso, né? A se manter fiel ao Senhor, né? Ainda que seja imposto, né, uma apostasia, né? Tem pessoas que se apostam por conta própria, voluntariamente, porque quer abandonar. Mas quando essa apostasia for imposta, né, obrigatória, nós temos que ser fiel ao Senhor até a morte, né? Até a morte. Nós vemos que essa igreja de Esmina estava sendo imposta a abandonar, a apostatar da fé na pessoa do Senhor Jesus, né? E nos finais do tempo, irmão, não é diferente. É porque no Brasil, né, o evangelho é pregado livremente. Nós temos esse privilégio ainda. No Brasil, pregar o evangelho, né, livremente. Mas em países muçulmanos, em países africanos, né, alguns países como Coreia, né, do Norte, que tem um ditador coreano que detesta cristão, né, lá você tem que literalmente abandonar a fé na pessoa do Senhor Jesus. Senão você é morta, é torturada, né, passa por extremas dificuldades. Então, em alguns países, você já é obrigado a abandonar a fé na pessoa do Senhor Jesus, se você é um cristão. Então, nós vemos, né, que já tem esse movimento, né? O mundo já se encaminha para isso, né? Já está preparando um ambiente para o anticristo, para a grande tribulação, né? E a gente tem que ser fiel até a morte, ser fiel ao Senhor até a morte, né, na esperança do arrebatamento da igreja, porque a gente crê no arrebatamento do Senhor, da igreja, né, que o Senhor virá nos buscar. Então nós temos que ser fiel até a morte, irmãos, até a morte. Estar atento, né, contra os falsos ensinos, né, contra os falsos profetas, e se manter fiel até a morte, irmãos, até a morte, né? E para a gente encerrar a aula, né, vamos para Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Vamos estar ali a partir. Vamos lá ler a partir do verso 19. Mateus 13, a partir do verso 19, diz assim, ó. E ouvindo alguém a parábola do reino, e não entendendo, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? É que essa parábola da semente que o pedreiro está querendo dizer é de pessoas que ouviram o evangelho, receberam de bom grado, né? E devido à luta, à perseguição, à tribulação, essa pessoa se apostata da fé porque ela não tem raiz, né? Ela não tem raiz. Ou seja, ela até recebeu o Senhor Jesus, a sua palavra com alegria, mas com o passar do tempo, por não ter raiz, ela se apostatou da fé na pessoa do Senhor Jesus, né? Mas um alerta
né, do Senhor Jesus e da própria palavra nos alertando, irmão, para a gente ter raiz, né? A gente está firmado na palavra de Deus, né? Para a gente não ser enganado e nem cair em ensinamentos errados, que a Bíblia fala que é doutrina de demônio, né? O que mais quer levar a gente à apostasia é o inimigo, especialmente quando se aproxima a vinda do Senhor, irmãos. Aí que ele investe pesado, porque ele não quer que a gente, né, seja salvo e permaneça fiel até o fim. Então, todo esse sinal de apostasia que hoje a gente vive, não só aqui no Brasil, né, na Europa praticamente está quase uma igreja apóstata, né? Na Europa a igreja está fria e quase apóstata, literalmente abandonando a fé no Senhor Jesus, né? Nos Estados Unidos agora é gospel, não tem mais aquela raiz firme, né? No Brasil, infelizmente, alguns pastores estão apostatando na fé, né? Pastores de renome, conhecido, e agora pregam o ensino errado, falam mentira, distorcem a palavra de Deus, e infelizmente muita gente acompanha esses pastores, né? A igreja, cada dia que passa, tem, né, dado mais escândalo, né, do que passando edificação, né? Vê muito em redes sociais escândalo na igreja, né? Tudo isso é um sinal da apostasia, né? E tudo isso é um sinal que a vinda do Senhor está bem próxima, que a manifestação do anticristo está bem próxima, que a grande tribulação está bem próxima, irmão, está bem próxima. Então, quando a Bíblia fala de apostasia, e quando fala especialmente que é um dos sinais da vinda do Senhor, ela está querendo nos alertar a não cair na apostasia e se manter firme ao Senhor e atento ao Senhor, como a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram reserva, azeite reserva, porque vai que o noivo tarda, vai que o noivo demore, tem uma reserva. As loucas, as imprudentes, não pensaram se o noivo ia tardar, se teria algum imprevisto, né? Dormiram todas, mas quando o noivo chegou, só foi levado com ele aquelas que tinham uma botija de reserva. As outras 5 loucas, imprudentes, acabaram o azeite, ficaram no escuro. Quando voltaram, o noivo já tinha partido. Que eu e você possamos ser como as 5 prudentes, irmãos. Atento, alerta e sensível à voz de Deus, aos sinais que Deus tem permitido que aconteça, para que possamos ouvir o soar da trombeta e o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Qualquer dúvida, pergunta, você pode deixar aí no zap. Eu vou ter o prazer de responder as perguntas. Amém? E vamos fazer uma oração para terminarmos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te louvar, te agradecer por essa aula, essa oportunidade, e que possamos estar firme e atentos, Senhor, e que o Senhor nos livre dos falsos ensinos, de doutrinas de demônio, dos falsos profetas, e que possamos ser conduzidos na verdade, através do Teu Espírito Santo de Deus, Senhor, e que possamos sair edificados nessa aula, por louvor e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Amém? Que vocês ficam com a paz de Cristo, graça e paz.